Olá, eu sou a Érica Andrade, Família Mais está no ar. No Família Mais de hoje, a gente tem uma família missionária falando como ser um em família. Pastor André e Jaqueline Oliveira, da IBA de Portugal, falando como ser um em família. E no quadro Dicas Práticas, pastor Pedro Vux dando uma dica excelente. Você já nos segue lá nas redes sociais? Conhece o nosso Instagram? Para ficar por dentro de tudo que acontece, é só seguir a gente lá. Ministério da Família IBA. Vamos à reflexão do dia? Recuse desistir. No mundo em que vivemos, vamos encontrar todos os tipos de problemas, frustrações e dificuldades. Assim é a vida. Então, sabendo disso, o que devemos fazer? Temos que nos manter firmes e perseverar. Em outras palavras, a resposta é nunca desistir. Não importa o que esteja acontecendo em nossas vidas, a vitória está em recusar-nos a desistir. No Família Mais de hoje, eu trouxe um casal muito querido, convidado nosso, pastores, pastor André e Jaqueline Oliveira. Sejam muito bem-vindos ao Família Mais. Obrigada. Muito obrigado pelo convite, estou muito honrado de estar aqui. Há um tempo que a gente queria trazer a família Oliveira aqui, né, para estar compartilhando sobre a história de vocês. Então, para quem está em casa assistindo a gente, gostaria que vocês compartilhassem um pouquinho da história de vocês. Bom, nós somos pais da Beatriz e do Felipe, né? Beatriz tem 12 anos, vai fazer 13 agora. E o do Filipinho, que tem 8 anos, mas a gente se conheceu na adolescência, né? Eu tinha 13 anos, Jaqueline tinha 12, e vivemos a nossa adolescência toda juntos, né? E começamos a namorar em 99, namoramos por 5 anos, né? Um período de noivado. Em 2004 nos casamos, né? E sem pretensão ministerial, fui trabalhar na Petrobras, ela fazendo mestrado em Química, depois doutorado, enfim. Mas depois Deus, né, foi tocando o nosso coração. Que bom! E aí, vocês namoraram um bom tempo, né? Sim, foram 2 anos de namoro, né, e 3 anos de noivado. E hoje estão casados há 17 anos, 17 é isso? anos. Uma longa história aí, né? Graças Uma a longa Deus. história. Que bom, que bom. E eu queria já saber como é que se deu o chamado, né, ministerial e o quanto foi difícil deixar o cargo numa importante, né, corporação aí, como você bem trouxe pra gente, né, pastor? Você trabalhava na Petrobras. Como é que foi deixar esse cargo, atender o seu chamado? Como que se deu essa vocação, esse chamado? Como é que foi isso? Bom, a questão do chamado, ela foi mais da parte de Deus do que nossa. Ele falou primeiro com Jaqueline, quando Jaqueline estava no Canadá fazendo doutorado, depois falou comigo. Então, foi mais atender o chamado de Deus mesmo, né? Porque o segredo, muita gente me pergunta sobre isso. Sim. Mas o grande segredo é que quando Deus te chama, aquilo que você valorizava começa a perder a graça, né? Então eu tinha uma carreira, ia sendo promovido com cargos lá dentro da Petrobras, mas chegou um momento que aquilo simplesmente ficou cinza, perdeu a cor. E Deus falou assim, olha, não é aí mais. E a gente começou a sonhar, e os sonhos de Deus começaram a nascer. E principalmente o que eu falei com o Senhor. Eu falei, Senhor, se esse chamado foi do Senhor mesmo, o Senhor não vai me chamar sozinho. O Senhor vai chamar minha esposa, vai chamar meus filhos, que eu tenho que ir com a família, não posso ir sozinho. Sim. Né? Que bom, você trouxe um assunto muito importante para os jovens que estão se preparando para casar. E eu passo muito por isso. Por exemplo, a gente pega lá casais de namorados e noivos, e a gente teve na última turma uma moça que simplesmente falou que ela não queria ser esposa de pastor. Qual o recado? Qual o recado que vocês dariam para esses jovens que estão assistindo a gente? Que desejam se casar e... Eu, inclusive, fui uma dessas. Foi? Foi. Né, eu estava no ônibus na Universidade do Fundão, né, a gente tinha começado o namoro, né, amor? E veio, sabe, dentro de mim, assim, uma voz, sabe? Ele falou assim, o André vai ser pastor. E aqui eu falei, nossa, aí eu, pastor, e assim, na mesma hora eu falei, vou perguntar a ele, assim, se isso, né? Aí eu falei, amor, eu preciso te perguntar uma coisa. Não, amor não, porque na época eu não falava amor, né? Eu falei, André, eu preciso te perguntar uma coisa, assim, por acaso, assim, já passou, assim, pela sua mente, alguma vez, assim, em ser pastor? Aí ele falou, não, eu já conversei, inclusive, com meu pai, né? Porque o pai dele também é pastor, Sim. né?
Eu conversei com ele, inclusive, se tinha problema fazer o curso de engenharia química, né? E que eu não sentia nada, eu pastorei. Meu pai falou, não, filho, tudo bem, pode ir, tá tranquilo e tal. Aí eu falei com ele, olha, eu preciso te dizer que se por um acaso você deseja ser pastor, eu preciso dizer que eu preciso terminar com você, porque eu não quero isso pra minha vida. Sério? Assim? Foi bem, Foi bem Assim. bem honesto, Fiquei transparente. muito tranquilo, né? Porque depois dessa conversa, eu passei 10 anos na Petrobras ainda, né? Entendi. Então a gente estabeleceu a nossa vida, a gente conseguiu ajeitar tudo. Deus não faz nada no tempo errado, né? Sim. A gente ajeitamos a nossa vida, tudo direitinho, tivemos a nossa primeira filha. E quando o chamado veio para os dois. Então, toda Entendi. aquela dúvida que ela tinha na adolescência, junto comigo no namoro, aquilo foi embora, porque Deus chamou. Quando Deus chama, as dúvidas... Verdade. Não as dúvidas sobre o que vai acontecer, mas as dúvidas se Deus está chamando mesmo, elas vão embora. Elas vão embora. Só obedecer, né, pastor? Só obedecer. E aí aconteceu, né? Estão aqui, Exatamente. né? É isso aí. E qual a importância da esposa estar alinhada com uma missão tão nobre quanto esta, né? Fala pra gente um pouco, pastor, primeiro, né? Quero ouvir dele. Qual é a importância da esposa estar alinhada aí, nessa missão? Hoje o pastoreio é muito agregador, né? Ser agregador e ter o cuidado, né? Estar perto. Imagina, né? Uma pessoa, um homem de 40 anos sozinho, né? Entrando numa casa, cuidando de uma senhora, de uma jovem. Sim, Isso é praticamente inviável, né? entendi. Do lado espiritual, mais ainda, porque você precisa ter uma unidade dentro de casa. O Espírito Santo, ele não age na divisão, no caos, na confusão. Então você precisa ter uma harmonia dentro de casa, junto com a sua esposa, sobre o que você vai fazer, né? E para os homens aí que estão me ouvindo, é um balizador sensacional, porque você fica mais tranquilo, né? Se você apresenta um projeto para sua esposa e diz, ó, Deus está falando comigo, e a sua esposa não está sentindo a mesma coisa, volta para o quarto, vai orar de novo, porque Deus uniu, não separe o homem. Então Deus uniu e o propósito é um só, não é um propósito para cada um. Você pode cada um ter sua profissão, mas ministerialmente eu não acredito que, por exemplo, eu vou para uma igreja, ela vai para outra, eu vou para um ministério, ele vai para outro. Eu acho que essas coisas não dão certo. Entendi. Na nossa experiência, a gente nunca viu dar certo. Sim. Sempre dá errado, sempre dá algum problema. Então, na minha experiência de vida, para mim foi algo que veio para trazer paz ao meu coração. Não, minha esposa está junto comigo nesse projeto, então eu posso encarar Entendi. todas as dificuldades que vierem. E para você, né? Como efetivamente ali como esposa de pastor, hoje sendo pastora também, qual é realmente a importância, a relevância de vocês estarem alinhados na mesma missão? Assim, eu acho muito importante, né, a esposa estar junta nessa missão. Principalmente a gente que vive o contexto de visão celular, né? Na nossa célula a gente recebe mulheres, a gente recebe homens, né? E todos eles precisam ser discipulados, né, pastoreados, né, cuidados. E a mulher tem todo, né, um papel principal aí de cuidar das mulheres, né? Sim. Como que o meu marido vai cuidar, né, aconselhar as mulheres? Precisa da esposa estar ali presente, né, para ter uma palavra, para ter, né, um pastoreio de perto dessas pessoas, né, para dar certo, né, para a célula ter uma célula saudável, para todo mundo se sentir cuidado, para todo mundo se sentir amado. Sim. E até mais à vontade, né, pastora? Sim, Eu acho claro. isso. A mulher, ela se sente mais à vontade com outra Sim. mulher, né? Com certeza, com certeza. Isso é muito necessário, verdade. E agora, para esse chamado de agora, né? Pastor André e pastora Jaqueline, eles estão indo para Portugal. Será uma igreja, né? Batista Atitude em Portugal. Mais uma igreja filha, que já está acontecendo, né? Eu estava aqui perguntando, gente, como que é isso? Explica pra gente como que vai ser isso, uma vez que vocês vão efetivamente agora, né? Tá mudando para Portugal. Sim. Bom, o projeto nasceu no coração de Deus no ano passado, antes do início da pandemia, né? E nós primeiro conversamos em casa e alinhamos que realmente no nosso coração era algo que parecia muito de Deus. Fomos conversar com o nosso pastor, o pastor Josué também viu com muitos bons olhos. Então nós decidimos não esperar a pandemia acabar. A gente decidiu começar de vez, né, pelo online, e nós começamos a fazer os cultos com uma qualidade, fomos melhorando.
até o ponto de fazermos uma conferência, né? Fizemos uma conferência profética online. Gente, funcionou muito bem, né? Tivemos mais de 5.000 pessoas assistindo a conferência. Uau! Então foi assim sensacional. E sonhando naquela expectativa, vai, não vai, pandemia acaba, não acaba, né? Treinando também a nossa paciência, a nossa perseverança, né? Mas tem sido muito gratificante ver a mão de Deus nisso tudo, da hora certa de viajarmos, de estarmos lá e de começarmos um trabalho inédito da Atitude na Europa, né? Primeira igreja Atitude na Europa. Estamos muito animados, não só pelo fato de ser, né, em outro continente, mas também por voltar ao pastoreio, né? Passei 3 anos na parte administrativa da igreja e agora já faz 1 ano e meio que estamos pastoreando. Que bênção. Me fala, você, né, como mulher, como esposa, esse desprendimento. Sabe que a gente estava compartilhando antes que vocês vão com as roupas. Vai deixar tudo para trás, é isso? Sim, sim. Vamos deixar praticamente sim, tudo, né? A casa, né? A gente já está vivendo acampado lá em casa, né, amor? Eu falo pra ele, tá acampado. A gente só vai levar aí uma mala de roupa e a gente que preza muito pela essa parte do estudo, a gente ama livros, né? Então, entre a roupa e o livro, a gente acaba né, balanceando, colocando os livros juntos. Entendi. E a gente só tem mesmo 2 malinhas para levar. Entendi. E como é que foi aí o envolvimento dos filhos, né? A gente está falando como ser um em família, porque é uma coisa quando Deus fala, né, com o marido, fala com a esposa, fala com o casal. E os filhos? Os filhos, eles não têm opção de decidir, de escolher, né? Eles têm opção de acompanhar, de obedecer. Como é que foi o engajamento dos filhos nessa missão de ir para outro continente? Eu acho que assim, a parte da mãe nesse aspecto é importante, porque a gente vai semeando algo no coração das crianças, sabe? Eu tive a oportunidade de semear no coração das crianças quando a gente foi para Caxias e, sabe, já ir plantando aquele gostinho, né, de falando, poxa, seria tão bacana, né, isso acontecesse, e a gente vai brotando o desejo. Quando a gente voltou de Caxias para a sede, não deu muito tempo de semear esse desejo no coração das crianças e acabaram que eles sentiram um pouquinho mais. Mas agora em Portugal a gente teve bastante tempo também para semear, sabe? Para incentivar, para eles curtirem. E eles estão super animados já de ir, sabe? Está sendo um tempo bacana, assim, de ver que eles estão numa expectativa, assim, gostosa de chegar, de ver algo novo, sabe? Que bom. E o desafio, pastor? Quais são, nesse momento, que você pode imaginar, assim, quais são os maiores desafios de estar indo com a sua família para um outro continente, deixando família, amigos, igreja? Na verdade, tem que ter uma habilidade aí de administrar várias coisas ao mesmo tempo, né? Tem a questão familiar, que a gente precisa se estabelecer, Sim. Né? Tem a questão da igreja, que precisa organizar, tem a questão ministerial, espiritual, que a gente precisa alcançar os portugueses, a questão do confronto cultural também, né? É a mesma língua, mas é outro país, é outra cultura. Então tem é uma fase de transição que tem que ter muita sabedoria, pedir ao Senhor muita calma, porque não adianta colocar, né, os pés pelas mãos, né? Tem que chegar com calma, estabelecer a família, estabelecer a igreja e sonhando com o que Deus vai fazer. E Deus já vai fazendo, né? À medida que a gente vai se colocando à disposição, a gente simplesmente obedece o ID de Jesus, ele já vai apresentando pessoas para nós, gente para ajudar, gente também se desprendendo, querendo ir junto, né? Então tem sido muito bom ver, né, que apesar de tudo isso, a gente sabe que tudo vai se encaixar, tudo vai chegar na hora certa, vai dar tudo certo, né? E o desafio é um desafio bom, né? É o melhor desafio que existe, né? Levar a mensagem do Evangelho, pregar, né, a mensagem, abrir novas células, abrir novas igrejas. Nosso objetivo não é só Portugal, é a Europa toda. Nós temos projetos para a Espanha, para a França, para a Itália, para a Alemanha, para a Holanda, para a Inglaterra. Já tem pessoas nos procurando para esses outros países. Então, assim, Deus vai fazer algo muito maior do que talvez alguém esteja assim pensando do que vai acontecer. Não é apenas uma sementinha, né? Mas Deus vai fazer algo naquele continente. Que bom ver vocês assim tão em paz, tão tranquilos, sabendo que, né, com muita expectativa do que Deus vai fazer. Vocês têm essa certeza, não é? Eu consigo ver isso.
Sim, até porque a gente está 1 ano e meio, né, já fazendo Já trabalho. fazendo. E ver gente se convertendo lá, fazendo curso de batismo, crianças fazendo curso de Que batismo, lindo isso, né? pessoas que estavam lá perdidas, sem igreja, trabalhavam muito na igreja aqui, mas lá não se encaixaram em uma igreja europeia. Então, na expectativa da gente chegar, querem ajudar. Tudo isso vai causando aquele momento, né? No coração de falar, poxa, a gente não está sozinho, né? Não estamos chegando nós dois de paraquedas na selva, Sim, né? sim. Aquela coisa, e agora o que a gente faz? Entendi. E tem, acima de tudo, né? A certeza que Deus nos chamou e uma igreja forte segurando as pontas também do lado de cá. Isso faz toda a diferença, né? Sim, verdade. Você vai para missões totalmente sozinho, o pastor José falou isso domingo, né? Não precisa ser assim. Nós temos hoje uma igreja grande, uma igreja que apoia, que suporta, que ora, que dá o suporte Segura as financeiro pontas. inicial. Então, isso tudo faz diferença para que a gente tenha um resultado excelente, né, no futuro. Que bom, que bom. Queria ouvir de você, né, pastora Jaqueline, como é ser esposa de pastor? Bem, primeiro, né, eu quero compartilhar que eu tinha um conceito assim deturpado, né, a respeito do que era, na minha opinião, no caso, Sim. né, do que é ser esposa de pastor, né? Esposa de pastor para mim antes era um fardo, era algo, um peso, algo que, sabe, que, meu Deus, eu não quero esse lugar, porque era uma palavra muito pesada para mim, sabe? Era algo que eu não via com bons olhos. Mas isso logo mudou quando eu cheguei na Atitude. É? Por Logo quê? mudou. O que Por aconteceu quê? ali que você mudou? Porque logo que a gente chegou na Atitude, a gente logo abriu uma cela na nossa casa. E aí eu comecei a ver milagres na minha casa, curas na minha casa, famílias sendo transformadas na minha casa. Sim. Meu pai levantando a mão para falando, eu quero Jesus na minha casa. Ai, que lindo. E isso era uma alegria. Eu falei, gente, pastoreio é lindo, é uma alegria. É trabalhoso, mas é uma alegria. Eu troquei aquele papel de, sabe, pastoreio é uma coisa pesada, é um fardo, é uma renúncia, por algo leve, sabe, por algo que era prazeroso. Eu falei assim, vale a pena, sabe? Então, assim, mudou, sabe, esse conceito para mim na célula. Entendi. E isso no contexto de célula, mas logo depois a gente foi inserido num contexto de igreja local, né? Sim. E eu também passei a ver esse contexto de esposa de pastor, só que agora inserida na igreja local. E teve seus desafios no início, né, como qualquer trabalho, né? E eu lembro de uma vez, eu falei, Senhor, eu acho que eu entendi errado. Eu acho que esse negócio de pastoreio, eu acho que é só para o André mesmo, porque no início eu tive umas discípulas que eu tive muita dificuldade em agregar, de cuidar, e eu falei, acho que eu entendi errado, acho que isso não é para mim, acho que eu entendi errado, Deus. Senhor, me fala se eu entendi errado. E nessa noite eu tive um sonho, e nessa noite eu estava, nesse sonho, eu estava em Arraial do Cabo, num monte lá na casa da minha mãe, né? E eu via longe, assim, tipo que um furacão, assim, se tornando longe, assim, sabe? Sim. Eu falei, gente, será que vai ter um tornado aqui? E, de repente, esse tornado subiu e virou uma concha. E ele veio formando em onda, assim, e veio na minha direção. Me parou, assim, em cima de mim. E, quando parou em cima de mim, caiu em cima de mim uma taça de vidro. E eu peguei aquela taça e eu tirava as taças de dentro e tinha outras taças. E eu dava uma para o André, eu dava uma para a Beatriz e eu dava para o Felipe. Sim. E era lindo, porque cada um tinha uma taça diferente. Era diferente o formato, era diferente o trabalhar, era diferente o tamanho. E aí todos nós seguramos aquelas taças, e a minha do André em formato assim, tipo de bacia, assim, sabe? E a gente ergueu assim e começou a chover óleo. E encheu as taças, encheu. E transbordava, todas as nossas taças transbordavam. E transbordou tanto que o chão ficou embebecido, assim, sabe? De óleo. E quando terminou esse sonho, o Senhor, eu consegui compreender o que o Senhor estava falando comigo. O Senhor falou, eu não chamei uma pessoa para esse ministério, eu chamei uma casa. Uau, que Eu lindo. chamei a sua família. Então ali eu falei, Senhor, eu entendi que
não é uma pessoa que está pastoreando. Quem está pastoreando é a nossa casa. Então a gente entende hoje o nosso ministério. Não é o ministério pastoral do André, não é meu ministério pastoral Jaqueline, não, é um ministério pastoral da nossa casa, a gente entende isso. Então hoje eu sou pastora, esposa de pastor, mãe de pastora e mãe de um pastor. Que lindo! Uau! Isso aí. Que bênção! A família toda, né? Foi chamada ali, né? Para o pastoreio. Exatamente. Nós estamos aqui com o pastor André e pastora Jaqueline, que são os nossos pastores na IBA de Portugal, trazendo aqui para a gente informações de como ser um em família. Que lindo, que experiência já trouxeram aqui para a gente, né? Mas, olha, eu quero falar, já entrando agora em filhos, eu queria que vocês compartilhassem, né, para a gente a experiência na forma de educar os filhos. É um grande desafio hoje. E para qualquer lugar do mundo, né? Não só aqui no Brasil, mas em qualquer lugar. Mas queria que vocês compartilhassem com a gente, né? De como ter êxito ali em criar os filhos na palavra de Deus, né? Para quem está assistindo a gente, as famílias que estão ali querendo, desejosos aprender, já que vocês são tão bem-sucedidos na criação de filhos, né? A gente desde cedo, quando a gente começou a mergulhar na experiência de viver a presença de Deus dentro da nossa casa, tentou apresentar para os nossos filhos que o sobrenatural de Deus tinha que ser algo natural. Então, para eles, a gente começou assim, de uma forma muito desinibida, porque às vezes tem vergonha dentro de casa, né? De uma forma muito desinibida, falar, às vezes eu estou com uma dor e pegar o meu filho, põe a mão aqui e ora, né? Filha, intercede por mim. Ou então, o meu filho com uma febre e eu botava as mãos sobre ele, Jesus vai te curar agora. Falando, viu, filho, passou a dor, viu, filho, passou a febre. E eles começaram a entrar nesse ambiente do sobrenatural dentro de casa. Para eles é algo muito natural. Eles não ficam surpresos. Entendi. Então, às vezes eu chego em casa e falo, poxa, filho, lá no culto eu estava pregando, uma pessoa foi curada. Aí ele olha para mim e fala, tá bom. Tipo, eles não, já faz parte. Já faz parte, eles não estão mais preocupados, assim, não é algo novo para eles. Sim. E viver a oração, às vezes a gente pega eles chorando no quarto com Deus, sozinhos, né? E eu falo, o que foi? E aí minha esposa às vezes fala, né, Jaqueline, não, ele estava lá orando, deixa ele. Né? Beatriz também. Já sentindo experiências ali com Deus, desde pequenos. Desde pequeno. Então, de tornar isso algo natural. Nada muito formal, tipo, senta aqui que agora eu vou te ensinar a Bíblia, né? Então, entendi. Porque aí a criança fica uma coisa meio quadrada, né? E a criança às vezes acha que aquilo ali é algo obrigatório, algo assim mandatório. E a gente tentou apresentar de uma forma mais natural possível. Até quando a gente faz os nossos cultos domésticos, todo dia não é todo dia. Tem dia que a gente faz outras coisas. Mas quando a gente senta para ler a Bíblia, para orar, a gente sente a presença de Deus ali com a gente, né? Nós fizemos uma última vez agora, 40 dias, né? Lá em casa. Foi tremendo. Eles choravam, eles sentiam a presença de Deus. Como é que era, pastor? Explica para quem está em casa, né? Assistindo a gente, que deseja trazer essa atmosfera de palavra, de fé, de oração. Compartilha para quem está em casa. O que eles podem fazer com os filhos dele para inserir eles? A gente fez 40 dias na sala do trono. A gente explicou para eles que a gente ia entrar na sala do trono de Deus por 40 dias. Então, assim, é aquela mágica, né? Pega o controle e desliga a televisão. Olha aí, a dica do pastor André, né? Simples, desliga. Pum, desligou, acabou. Tira o celular da sala. E aquele comando também, né? Assim, o pai falou, olha, a partir de amanhã vai ser, né, os 40 dias na sala do trono. E aí chamamos eles, fomos lendo o livro de Salmos juntos. Nós tínhamos um momento de oração. Um orava pelo outro, eu orava pela Jaqueline pela Beatriz pelo Felipe por mim. Olha, que legal. A gente fazia um rodízio assim, de oração. Um momento também de deixar o Espírito Santo de Deus agir com liberdade, sabe? Que, né, as crianças às vezes falavam pra gente a palavra. Que Deus estava falando pra ele. Fala aí, Bia, pra mim. O que Deus está falando com você agora, sobre mim? O que você está vendo? Olha, que experiência. E às vezes ela parava assim, soltava a palavra profética. Entendi. E aí com naturalidade. Tinha dia que eles falavam, mãe, hoje de novo. Claro, criança é assim mesmo. Sim, e tudo bem, né? Tudo bem, a gente não brigava com eles. Tudo bem, às vezes no final ele vinha com a palavra, né, Felipe? Às vezes no início ficava meio assim, e daqui a pouco ele
soltava com a palavra. Dorme, Tem gente que dorme. tem dia que dorme, termina um momento Ai, e que tá bom, dormindo. ufa, viu? Você que tá assistindo a gente em casa, pai e mãe, não se sinta culpado, Não, né? pega, põe na cama. Isso Ó, aí. dormiu no Senhor. Outro dia a minha falou, mamãe, eu tava orando, mas eu dormi. Eu falei, tudo Ótimo, bem, glória né? a Deus. Os anjos dizem amém, não tem problema. Mas que a grande chave é fazer esse encontro do Filho com o Espírito Santo de Deus. Entendi. Essa que é. Isso ser promovido pelos pais, né? Os pais Exatamente. entenderem essa função, que é responsabilidade, né? Sacerdócio de pai e mãe não é transferido, Não. nem para a igreja, nem para a escola, Não. nem para ninguém, não é isso? Então, como você falou, é fazer com que vocês sejam ali as pessoas que estão, olha, dizendo, vem junto com a gente para vocês viverem isso. E eles são muito sensíveis, né? Sim, Sim, São mais sensíveis que a é gente. verdade. muito Você coloca sensível. eles para ouvir a Deus, Deus fala o coração deles, às vezes mais do que fala com a gente. Às vezes eu gosto de ver, assim, o que Deus falou contigo? Fala para mim, eu quero saber. A gente O que aprende, que você né? sonhou? Né? Será que tem alguma coisa a ver? Né? E As crianças contam os sonhos e É. a gente dá ouvido, a gente dá importância aos sonhos que as crianças contam e a gente fica, sabe, Deus revela, Deus para ver o que é. Né? Porque a gente entende que o Senhor usa os nossos filhos para ser boca de Deus na nossa vida também. Entendi. A gente fala, amor, é casa de profeta. Casa de profeta E as assim, crianças, Que bom. quantas vezes profetizaram e, sabe, e palavras se cumpriram. Entendi. Queridos, vamos assistir juntos? Dica prática com o pastor Pedro Vux? Vamos lá? Olá pessoal, eu sou o pastor Pedro Vux, sou pastor da juventude da Igreja Batista Atitude e hoje eu tenho uma dica para você, que é pai de meninos, crianças, assim como eu. Eu gosto muito de videogame, cara, não sei você. E quero te dar uma dica para você curtir um videogame com seus filhos. Joga um jogo clássico com ele, um jogo de plataforma de preferência. Esses jogos que não tem sangue, não tem morte, esses jogos divertidos. Você vai ter um momento de comunhão, você vai ter um momento de nostalgia, você vai ter um momento de cumplicidade com teus filhos. Você vai rir, você vai se divertir, vocês vão ter boas recordações. Então escolha um jogo de plataforma, pode ser antigo, pode ser novo, estão fazendo releituras de jogos de plataforma. Senta na televisão, tem um tempo com ele, ali não vai ter violência, ali não vai ter linguagem obscena, vai ser muita gargalhada, vai ser muito riso e com certeza vai ser um tempo muito bom para vocês. E aí, queridos? Vocês conseguem colocar essa dica em prática, pastor que é pai de menino? eu e o Felipe, a gente joga videogame junto, né? Eu gosto muito de jogo de esporte, né? Fórmula 1, basquete. Ele não gosta muito, não. Não? Ele não gosta, não. Porque aí, às vezes, fica aquela competição. Você vai ganhar sempre de mim e tal. Ele gosta mais de jogo de aventura, né? Little Big Planet. Né? Ele gosta muito. Já jogou o 1, o 3. Às vezes me chama para jogar. Mas a gente é bem democrático. Tem 2 controles, a gente brinca lá. Eu gosto muito de brincar, porque é o meu momento, assim, de apagar a mente um pouco dos problemas do dia, né? E a gente faz a festa, é brincadeira, né? Brincadeira faz parte, é isso aí. Se divertir em família é muito bom, né? É. E necessário, não é isso, pastor? Necessário, né? Exatamente. Vamos, pastor, eu quero que você conte aqui pra gente como é que foi a sua experiência quando você viveu no Canadá, sobre a confirmação, né, do então marido André para ser pastor. Compartilha com a gente. Na época, né, a gente já era casado, né, a Beatriz tinha uns 4 aninhos, eu estava grávida do Felipe ainda na época, e eu estava no Canadá fazendo uma parte do meu doutorado lá, eu fazia uma pesquisa para complementar o doutorado, e eu tive que mudar de casa por questões assim, com o ambiente, precisei mudar, né, com criança, né, precisei mudar de ambiente, e eu acabei indo morar dentro do seminário lá no Canadá. E meu marido aqui no Rio de Janeiro, fazendo seminário, né, em termos assim de teologia, né, e eu morando no seminário no Canadá. E nesse contexto eu estava muito grata ao Senhor, porque muitas coisas aconteceram na minha vida assim. Sabe quando as coisas caem no seu colo, sabe? E você vê as bênçãos do Senhor chegando. E eu falei, Senhor, eu só agradecia muito ao Senhor, porque eu não me via fazendo nada muito maravilhoso e miraculoso pelo reino, e aquilo tudo acontecia comigo. E eu fui numa igreja que estava dentro do seminário ali, né? Agradecer ao Senhor, sabe? Por tanta coisa que estava acontecendo naquela época.
E aí naquela capela, o pastor estava pregando e eu não estava entendendo muito bem o sermão, sabe? E aquilo estava me agoniando muito. Ai, Senhor, eu queria tanto escutar a sua voz. E quando eu falei isso, Deus falou comigo muito forte. A voz do Senhor foi forte. E ele falou, o André vai ser um pastor e não deixa ninguém te dizer do contrário. Uau! E ele ficou repetindo, sabe? Você ficava ouvindo essa voz ali. Ficava. Sabe quando as pessoas falam que a voz de Deus é como um trovão? Sim. Que é forte Sim. e que parece muitas águas? Que parece que fica meio que repetindo, se mexendo. Confirmando ali. E eu fiquei, assim, muito impressionada, porque era uma coisa que eu não queria, né? E ser aquele rótulo esposa de pastor, Sim. que era, né? Na época era um pouco deturpado, e eu me entristeci, eu chorei muito. E eu chorei. Grávida do Felipe. Grávida do Felipe. E eu chorei muito, fiquei tempo chorando. O culto acabou e eu ainda estava chorando. E aí, quando eu consegui parar de chorar, né? Eu falei com o Senhor, Senhor, meu marido está lá no Rio de Janeiro, se capacitando para ser pastor, mas eu não estou. Eu não estou fazendo nada para me capacitar para isso. Entendi. Então, o Senhor vai precisar me capacitar. E o Senhor respondeu para mim, tudo que você precisa eu já te dei. Aí eu dou aquela engolida seca, né? Entendeu ali, né? Ok. E faltava uma semana para eu voltar para o Brasil, né? E eu cheguei no Brasil e eu não contei para ninguém o que aconteceu lá no Canadá. Eu não quis compartilhar, guardou com você. Guardei comigo as 7 chaves, né? Porque eu falei, bem, ok, o ministério é dele, Deus fale com ele. E ele aqui só estudando teologia, mas sem pretensão de ser pastor, é isso? Exatamente. E o tempo passou, né? O Filipinho nasceu, né? E o Filipinho completou 6 meses. E nesses 6 meses a gente foi numa viagem, né? A gente foi apresentar o Felipe a nossa família que mora em Cordeiro. E a gente fez uma viagem para lá. E quando eu cheguei em Cordeiro, na casa da minha sogra, uma casa pastoral, e de madrugada o Senhor me acordou e falou, fala com o André o que eu te disse no Canadá. E aí eu cutuquei ele, falei, amor, levanta aí que a gente precisa conversar. E meu marido, conhecendo a esposa que tem, não sou dessas de DR, sabe? Sim. Sou daquelas sucintas, né? Ele prontamente levantou e fomos para a cozinha conversar. E eu contei para ele tudo o que aconteceu no Canadá. E ele falou para mim, hoje, quando eu fui dormir, eu falei para o Senhor, aqui nessa mesma cama, o Senhor me tocou para ir para o seminário. E naquela época eu tinha uma dúvida se era pastoral ou se era apenas para estudo. E agora eu estou terminando a teologia e, Senhor, eu queria uma direção tua, se meu chamado é pastoral ou não. E aí eu disse para ele, então a sua resposta é essa, Senhor está te respondendo que o teu chamado é pastoral. Uau, ali não teve como ter dúvida, né? Não teve dúvida e aí a gente entrou num ano, que foi o ano de 2015, né? Me formei em 2014, que foi um ano muito complicado. Apesar de a gente não ter dúvida do chamado, é isso aí. Tem gente que se decepciona muito, né? Que a pessoa às vezes acha que o chamado, ele significa que amanhã vai começar. E a Bíblia está cheia de exemplos mostrando pra gente que não é bem assim, né? Várias pessoas da Bíblia são chamadas e precisam aguardar um tempo, né? E aquele ano de 2015 foi um ano quase sabático para mim, né? Eu ia para trabalhar na Petrobras muito contrariado. Eu chorava dentro do meu quarto, dizia, Senhor, o Senhor me chamou, o Senhor falou com a minha esposa, falou comigo, e ninguém me convida para ser pastor. Eu estou aqui, tem um monte de igreja sem pastor por aí, e eu aqui, como assim? Não faz sentido isso, né? Foi quando, no final de 2015, a gente começou o trabalho em Caxias, né? Foi em 13 de dezembro. E aí nós começamos lá, plantamos a igreja. Lá foi uma plantação mesmo, não tinha nada. E passamos lá 2016, 17, 18. Lá, 3 anos lá. Onde a gente aprendeu muito. Onde a gente cresceu também como casal pastoral. E eu digo assim, que graças a Deus passou essa fase, porque aprender não é fácil, a gente tem muita discussão, a gente tem que se entender, né? Sim. Qual é a sua posição, qual é a minha, Sim. o que você faz na igreja, o que eu faço, o que a gente faz em casa. E ali eu digo que foi um treinamento, assim, de fuzileiro naval, assim, ali em Caxias.
enfim, foi maravilhoso, assim, saber que Deus estava colocando a gente onde Ele queria, mas Ele falou, eu preciso tratar vocês antes, né? Não vai começar amanhã, não. Então, passou aquele ano todinho, a gente esperando para ver o que ia acontecer. Chegamos a receber 2 convites de outras igrejas, mas não deu certo. Enfim, Deus já sabia, né? O que Ele estava esperando, estava guardando, nos preparando para algo muito maior, que agora a gente entende, né? Agora nós entendemos, praticamente 7 anos depois, né? O que Deus estava fazendo naqueles tempos. Importante, né, o senhor trazer isso, porque há um processo, né? A gente é tratado até ser aprovado e durante esse processo a gente tem que passar por ele. Exatamente. E vocês se permitiram passar, né? Com certeza. Que bom, que agora Portugal vai ganhar vocês, né? E falando em Portugal, né, eu quero que vocês contem pra gente como é que será o projeto de plantação na Europa, não só Portugal. Você trouxe isso pra gente aqui como algo novo, né? Então não é só Portugal que vai receber uma atitude, toda a Europa vai receber ali o evangelho através de Portugal, é isso? Sim, no ano 2020, quando entrou o ano 2020, Deus falou comigo que o meu tempo na administração tinha passado, o seu tempo passou e agora está na hora de você voltar ao ministério pastoral. E nessa busca por onde a gente iria, Deus falou, eu achava que a gente iria para os Estados Unidos, para Nova York, e não confirmou no coração da pastora. Depois Deus falou comigo sobre Portugal, confirmou no coração dela, confirmou no coração do pastor Josué. Mas um dia eu parei lá na minha sala e falei, Senhor, e aí? Mas o que você quer que eu faça lá, né? E Deus me deu uma visão, eu estava em oração, e no meio da oração eu tive essa visão do mapa da Europa sendo invadido por uma onda de avivamento, né? Até uma jovem do Biwan, né, fez pra gente um quadro, né, com a Europa sendo invadida por uma onda. A gente está levando esse quadro profético com a gente para lá. E aí, na época, eu falei, bom, ok, isso quer que a Europa seja invadida, mas como? Como é que eu faço isso? E aí começou a surgir no nosso coração esse projeto de plantar igrejas, a igreja de Lisboa, inicialmente, mas não só a igreja de Lisboa, mas também a agência missionária, a Missão Atitude Europa, né? A Atitude Europa, que seria esse local que dali a gente treina, equipa, prepara e envia, né, missionários para plantar igrejas em outros locais de Portugal inicialmente e da Europa, num projeto que nasceu no coração de Deus, um projeto de 20 anos, né? Hoje nós estamos com 40 anos, eu 40, ela 39, quer dizer, daqui a 20 anos a gente está jovem ainda, né? Vamos começar a ficar Vamos começar a ficar na idade mais produtiva, como diz o pastor José disse na mensagem. Né? Então, a ideia é que Portugal seja esse iniciador do avivamento na Europa, por conta da língua, por conta da facilidade, mas a ideia é não parar, né? Não ficar ali trabalhando para dentro, mas sempre trabalhando para fora. A Igreja de Lisboa já nasce com o coração missionário, já nasce pensando em outros lugares, já nasce pensando em outros países, né? E Deus tem colocado isso no nosso coração de forma muito forte, levantado pessoas que estão também com o mesmo ardor no peito, dizendo, é isso que eu quero também, eu quero participar disso, quero ver esse avanço do reino de Deus, né? Porque realmente ali, hoje, o ateísmo, o ceticismo, as pessoas simplesmente, tem gente que não sabe, essa geração nova, né? Ela não sabe nem o que é o cristianismo, né? Sim, não sabe o que significa orar, não sabe o que significa Bíblia, não sabe nada, absolutamente nada. De tão assim, esquecido que o cristianismo ficou naquele continente. E algumas pessoas dizem que outras religiões estão avançando não. Elas também ficam fracas. O que está avançando mesmo é o ateísmo, né? Então, tem muitos países ateus, a República Tcheca chega a 80% de ateus, a França 60% de ateus. Então, é demais. Nossa, então, você acredita em nada, né? Nada. E aí o que acontece, né? Num lugar como esse só tem um jeito, né? É o Espírito Santo de Deus aparecendo e se manifestando. Então, como a gente foi treinado muito nessa área do sobrenatural, lá em Caxias, aqui nesse período também, nessa área profética, a gente entende realmente que nós estamos indo para um campo de batalha muito sério, não é nada, não é férias,
Tem gente que às vezes nos parabeniza, mas não pelas missões, mas porque vai morar na Europa. Eu falei, gente, eu não estou indo passear. Não sabe o desafio que né? Eles esquecem que moram no Rio, mas não vão no Cristo Redentor todo dia, É né? verdade. Então, assim, é totalmente diferente. Sim. Você morar num lugar, se estabelecer ali, levar o evangelho para as pessoas. Né? Então, as pessoas às vezes falam assim, qual é a sua estratégia? A minha estratégia é buscar o Espírito Santo para que ele apareça. Amém. Que na hora que ele aparecer, e os milagres, os sinais, que o céu se abrir, aí não tem ateu, não tem nada. Todo mundo vai se curvar ao nome de Jesus. Sim, amém, eu creio. É isso aí. Essa é a estratégia de plantação. Simples, objetiva e eficaz. Exatamente. Não é isso? Amém, que bom. Pastor, eu queria que você falasse, né? Qual o conselho que você poderia dar aqui pra gente da unidade do casal, né? Evitando ali a competição entre si. Muitas mulheres têm assistido a gente, homens, famílias, né? Que vivem em competição entre si. Quais conselhos você traria aqui pra gente? Olha, eu acho que a primeira coisa é entender que o ministério é uma unidade, né? Somos um time. Então, não existe você, sou eu, né? Bom, vai orar? Quem vai orar? Qualquer um pode orar. Não tem, olha, é isso e aquilo. Mas existem certos papéis, por exemplo, o André às vezes me pede para dar a palavra. Eu falo, amor, a ministério da palavra é você. Não estou, sabe? Não é muito a minha pegada, Sim. sabe? E eu entendo que o ministério da palavra é com ele. E eu falo, não, amor, fica com você. Eu prefiro que, né? Entendi. E outras coisas que no ministério não é tudo a palavra. Tem outras coisas também. Eu já gosto mais dessa parte de entrosar com as pessoas, né? De às vezes perguntar, ligar no aniversário, né, amor? De fazer aquele, né, aquele social e tal. E as coisas se completam. E eu entendo como eu e o André, a gente se completa. Então, tem uma área que ele é melhor. E eu falo assim, amor, essa área que você é melhor, faz. Né? Porque essa área eu não consigo fazer. Eu posso fazer, mas eu não vou fazer com a eficiência que ele faz. Sim. E algumas áreas eu sou melhor em alguma coisa. Então, essas áreas eu faço. Então, a gente conversa. Eu acho que, acho que o ponto principal é conversa. O que você... planejar, né? O que vamos fazer? Essa semana a gente parou para falar, amor, a gente precisa sentar aqui para a gente organizar algumas coisas do planejamento para a inauguração. Né? Então, assim, eu acho que planejamento, né, é a diferença. Olha, vamos planejar, você vai fazer isso, fazer aquilo outro. E também, como eu vou ajudar você a fazer algo se eu não sei o que você está pensando? Entendi. Né? Eu só posso ajudar você em algo se eu souber o que você pretende fazer. Sim. Então, eu só consigo ajudar ele se eu souber de fato o que ele está pretendendo fazer. Então, o André tem essa habilidade, sabe, de planejar, de falar assim, é isso que eu vislumbro. Então, eu consigo ajudar ele a realizar tudo que ele vislumbrou. Entendi. Eu acho que a dica maior, assim, eu falo agora para os maridos, né? É deixar claro o seu objetivo, porque o homem, ele aponta, sabe? É aqui que a gente vai chegar. E o André tem essa habilidade de deixar muito claro, sabe, o objetivo final. É aqui que a gente quer chegar. A gente quer ter, né, a expansão missionária, a gente quer ter essa igreja, a gente quer fazer isso aqui, a gente quer fazer aquilo outro. Então, ele consegue ter essa habilidade de deixar claro o objetivo final e eu consigo, com isso, me planejar e aonde eu posso ajudar nisso. Né? Então, assim, eu acho que esse que é a grande sacada, sabe? De mulher, deixa o homem planejar, sonhar, né? Colocar, planejar tudo que ele sonha. Depois você vai lá e fala, poxa, onde que eu me enquadro aqui? O que eu posso acrescentar de valor aqui, sabe? Porque o nosso ministério flui, sabe? Tem essa noção da unidade, quando a gente ganha, o time de Jesus ganha, né? O reino ganha. Né? Isso não só para o casal, né? Isso no contexto de igreja, em qualquer contexto. No contexto de uma célula, por exemplo. Né? Um líder, ele tem o seu auxiliar, sim, mas o líder precisa deixar claro os objetivos, o que ele quer. Olha, eu quero que minha célula faça isso, que aquilo outro. Então, em todo o processo de igreja, todo o contexto de igreja, eu acho que precisa ser isso. Todo mundo precisa saber que todos nós temos dons e talentos. Verdade. Todos nós temos. Mas tem um cabeça, que é o Cristo. Sim, Cristo é o cabeça da igreja. Todos nós precisamos servir. E da mesma maneira, na nossa casa, o André dá a direção. O André fala, olha, é isso aqui que a gente quer chegar. E eu, como esposa, e as crianças também, a gente fala, o que a gente pode contribuir nisso? Acho que esse é a dica que eu tenho. Que bom. Ouvir e ser ouvido, né? Exato. Compartilhar ali e potencializar o que cada um tem de bom.
não é? Isso funciona muito bem. Bem, coisa boa ter vocês aqui aprendendo como ser um em família. E agora eu quero, né, trazer aqui convidados. Temos convidados muito especiais aqui, né? Vamos trazer os seus filhos, Felipe e a Bia, para que vocês que estão assistindo a gente conheçam essa família missionária, a família Oliveira, que está indo para Portugal impactar a Europa. Não só Portugal, viu? Você que está na França, né, Inglaterra, outros países, aí o pastor vai estar, né, os pastores vão estar aí impactando e você vai ser abençoado através dessa família pastoral. Queria que você ficasse aqui com a gente, porque o pastor André vai estar orando pelo Ministério das Famílias, né, pela unidade. Eu sei que você vai ser abençoado através da vida e da oração dele. Vamos orar então? Senhor, nós te agradecemos imensamente, porque o Senhor é o maior projetista da família. O Senhor pensou algo perfeito, Senhor. O Senhor colocou a gente aqui na terra e disse, como é que eu faço para esse pessoal se multiplicar e para que isso seja sustentável, para que isso viva para a eternidade. O Senhor fundou então a família. Obrigado, Senhor, pela minha esposa, pelos meus filhos. E, Senhor, eu quero te pedir que o Senhor derrame uma unção de unidade, Senhor, de desprendimento, uma unção, Senhor, de amor um pelos outros, de perdão pelos outros. Senhor, que o Senhor derrame, Deus, graça e favor sobre cada família que está nos assistindo aqui. Que o Senhor derrame, Senhor, sobre os filhos, Senhor, que estão nos assistindo. Há uma unção profética, Senhor, que eles tenham sonhos, que eles tenham visões, que eles sejam usados poderosamente pelo Senhor. Deus, que casais, Senhor, que estão pensando, Senhor, em se separar, que agora nós repreendemos isso no nome de Jesus, para que eles se unam, para que eles se amem, para que o Senhor restaure, Deus, a unidade nessas casas. Que cada um, Senhor, sinta agora um toque, Senhor, de paz dentro dos seus lares. Eu te peço, Senhor, por esse ministério, Senhor, por esse programa. Te peço que ele alcance, Senhor, mais e mais pessoas. Amém. Que alcance, Senhor, esse Brasil, Senhor, que alcance todos da língua portuguesa, Senhor. Que todos possam ser impactados, Senhor. Porque existe tanta coisa ruim, Senhor, sendo veiculado. E aqui, Senhor, são gotas de bênção, Senhor. Amém. São chuvas abundantes que caem sobre aqueles que são atingidos, Senhor, pela mensagem do Senhor. Então, abençoa, Senhor, cada um aqui. Eu te peço no nome de Jesus. Amém. Amém! Eu sei que você foi tremendamente abençoado por essa família, por esse programa. Quero pedir que você compartilhe e envie esse programa para as famílias, não só no Brasil, mas também onde quer que vocês estejam. Nós estamos toda sexta-feira pela Atitude TV, 21h30 e também pela Bem Mais TV. Foi um prazer, um privilégio ter a família Oliveira aqui, pastor André, pastora Jaqueline, muito obrigada pela participação e presença de vocês. Que Deus abençoe muitíssimo. Amém. Eu te agradeço. Foi um prazer mesmo. Deus abençoe muito vocês nessa nova etapa da vida. Amém. Tenho certeza que foi abençoado. Um beijo, até o próximo programa. Até lá!